Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho aí da interpretação geométrica de derivadas. Então, seguindo aí as notas do professor João Sampaio, nós temos o seguinte, vamos pegar uma função definida num intervalo e que tem derivada num ponto x0 pertencente a esse intervalo. Agora, você vai fazer o seguinte, além desse ponto, esse ponto x0, ele leva a um certo ponto x0f de x0, sobre o gráfico da função. Você pega também as variações correspondentes, o x0 Δx com f de x0 mais Δx, certo? Esse é o segundo ponto sobre o gráfico. Ao fazer isso, você passa uma reta por esses dois pontos. Isso é o que se chama de uma reta secante, aqui está representada aqui nesse desenho. Essa reta ela tem como coeficiente angular a variação de f sobre a variação de x. E dado que ela passa pelo ponto x0, f de x0, ela tem essa equação aqui, tá certo? Então, você vê que aqui a equação dessa reta secante ela tem como coeficiente angular a variação de x sobre a variação de f sobre a variação de x. Perfeito? Então agora faço um convite, mas brevemente já explicarei, você notará o meu procedimento aqui. Faça o seguinte agora. Imagine que você está pegando esse ΔX aqui cada vez menor, cada vez mais próximo de zero, certo? O que acontece? Você nota que existe um certo movimento desse ponto P em direção ao ponto P0. Mas o movimento do P em direção ao ponto P0 produz um movimento também na nossa reta, tá certo? Então, essas coisas que estão se movimentando, essas retas agora, né, uma reta obtida a cada etapa, ela se aproxima do quê? O que essa coisa se aproxima? Né? Tem uma dica até aí no desenho, extraído lá das notas do professor João Sampaio, mas eu vou tentar dar uma ideia disso em movimento. Tá? Para isso eu vou usar o GeoGebra. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Aqui no meu desenho, esse aqui é o ponto que vai se mover, aquele P lá do desenho do professor João Sampaio. Se eu fizer ele se mover em direção ao ponto B, olha o que acontece. Eu vou me aproximar de alguma coisa aqui, tá certo? Só que aqui, se eu fizer, vai colapsar por uma questão aí do programa. Então, ó, vou dar uma trapaceadinha e pegar ali o pontinho de tangência. Tá? Então vou traçar aqui a tangente que passa por B. Isso segundo aqui o programa, tá certo? Vou botar uma corzinha. Vou fazer de novo. E vou também dar uma engordadinha nela. Então tá, esse azulzinho aqui, acho que parece azul esverdeado para vocês, é o que seria a tangente ao gráfico no ponto B. Então, ó, veja só, à medida que eu me aproximo, o A se aproxima do B, o que acontece? Essa sequência de retas secantes, né, porque cada vez que eu mexo o A, eu tenho uma nova reta secante, ela se aproxima dessa reta que tangencia o gráfico no ponto B aqui. Percebe? Muito bem. Então, assim, usando um pouco dessa intuição, botando o movimento, você percebe que é razoável isso que eu vou falar logo a seguir.
Bom, do que a gente observa ali, né, é razoável definir a reta tangente ao gráfico no ponto x0, fx0 como aquela de equação dada por isso daqui, tá certo? Aí você pergunta, puxa, mas por que apareceu aqui a derivada, né? Ora, retornando, você vê que nós obtivemos a reta tangente fazendo o ΔX se aproximar de zero. Mas ao fazer o ΔX se aproximar de zero, esse coeficiente angular aqui, como já é sabido, se aproxima da derivada de f no ponto. Então, eis a razão de aparecer aqui também a derivada da f no ponto, tá? Então, fique registrado que esse é o coeficiente da reta tangente. Tá bom? Vamos ver como é que a gente usa isso para resolver algum tipo de problema geométrico aí. Então, veja só, vamos fazer esse exemplozinho 1 aqui. Determine as retas tangentes ao gráfico de y igual a x² e que passam pelo ponto 0, menos 1. Tá? Bom, então, vamos lá. Se ela tangencia nesse ponto, seu coeficiente angular, como visto acima, ele é simplesmente a derivada da f no ponto x0, cuja expressão é 2x0. Agora, por outro lado, essa reta passa por dois pontos declarados aí no exercício. Um ponto que é o que a gente quer descobrir, que é o x0, x0², e um outro ponto que é bem explícito, que é o 0 menos 1. Então, aí usando dois pontos eu consigo também calcular o coeficiente angular dela, que tem essa expressão, x0² mais 1 sobre x0. Sendo assim, há uma identidade entre essas duas expressões aqui. O x0² mais 1 sobre x0 igual a 2x0. Você faz as contas aqui rapidinho e chega que o x0 é igual a 1 ou x0 igual a menos 1. Então, para x0 igual a 1, você tem uma reta. Para x0 igual a menos 1, você tem outra reta. Com isto, você vê que há duas retas, usando a expressão ali da reta tangente. Para x0 igual a 1, eu tenho essa primeira equação. Usando a expressão da reta tangente, para x0 igual a menos 1, eu tenho essa outra expressão. E aqui até como um conforto aí, né, para perceber o resultado dessa resolução assim todo num pacote só, eu representei aqui também as retas, passando aí pelo ponto, tangenciando a parábola nos pontos indicados. Tá bom? Então, esse foi um uso aí da derivada para determinação de retas tangentes. Bom, se você prossegue lá nas notas do professor João Sampaio, você vai passar por essa definição ou essa identidade, né? Se a derivada num ponto for diferente de zero, você pode pegar a reta normal, a curva y igual a f de x, né? O gráfico da função f de x, no ponto x0, y0, como tendo essa expressão aqui, tá? Bom, isso decorre daquela relação entre coeficientes angulares de uma reta e sua normal, que você conhece lá do curso de GA. Tá? Mas observe a ressalva, quando a derivada é não nula no ponto x0, tá bom? Então, isso significa que você não vai poder usar essa equação para descrever a reta normal. Não significa que a reta normal deixa de existir se a derivada for zero. Só que a expressão dela não será dada por isso, tá bom? Então, vamos perceber essa sutileza num exemplo, que é uma coisa bastante simples, certo? Você não precisa ficar jogando muito e percebe logo no exemplo, você já tem uma evidência e a partir dessa evidência você fica mais cauteloso na análise dos exercícios que enfrentará daqui para frente. Então veja só,
Para não verticais é onde o x0 é diferente de zero. Tá? O coeficiente angular da normal no ponto x0, x0 ao quadrado, é 1 sobre a derivada da f no x0, conforme escrito logo no retângulo acima, que sabemos que é menos 1 sobre 2x0. Perfeito. Essa é uma informação, usamos a derivada aí. Tá. Agora vamos por outro lado. Temos aí, né, como informação que o 0,1 está na reta. E um outro ponto que também está na reta é o x0, x0 ao quadrado. Então, aqui usamos fazemos o cálculo, a determinação do coeficiente angular usando 2 pontos, e aqui usamos a derivada. Eles têm que ser iguais, certo? Como do caso anterior, desenvolvemos aqui e chegamos nessas duas possibilidades para x0. E agora é só usar essas duas possibilidades para x0 aqui nessa nossa equação da reta normal, né? E aí, para não aborrecê-los, já coloquei aqui os resultados e peço que você verifique, veja se tem algum erro de conta, tal, que é coisa que dá para fazer rapidamente, tá? Recomendo que faça até para conseguir reter bem esse conteúdo. Perfeito? Então essas eram as não verticais. Agora, a vertical, ela tem um tratamento separado. Para x0 igual a zero, a gente não pode usar essa análise feita há pouco. O que a gente sabe é que aí a reta tangente é o eixo x. Por quê? Tem inclinação zero, certo? E passa pelo 0, 0. Assim, e aí a gente não precisa de muito mais do que aí um pouquinho de geometria analítica, né? Para lembrar que a reta que é ortogonal ao eixo x e passando pelo 0, 0 é justamente o eixo y, tá? Então isso daqui requer uma análise separada, mas você vê que, pelo menos nesse caso, foi possível fazer, tá? Então, perfeito. Feito esse exemplo, prossigamos. Com aí o desenho de novo, tá? São as 3 retinhas. Vermelho aqui você tem o gráfico aí da parábola. Nessas cores verde mais escuras aqui você tem as duas retas obtidas pelo método da derivada, retas normais, né, no caso. Aqui é esses pontinhos pretinhos aqui que a gente colocou. E passando também pelo 0,1. Por fim, sim, o eixo x, o eixo y, desculpe. Esse verdinho mais clarinho aqui, que é a reta normal a 0, 0, tá? Perfeito? Então, beleza. Então vamos fazer agora, prosseguir, mostrar uma coisa curiosa, um uso bastante interessante da reta tangente para determinação ou para aproximação de raízes. Esse é o método de Newton. Então vamos fazer aqui, vamos dar uma diminuída. Tá bom. Vou apagar um camaradinho que aparece aqui. Então tá bom. Então aqui a gente tem a função x² menos 2. Ela tem a altura 0 nos pontos menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Isso já é sabido, correto? Agora, você lembra também que o raiz de 2 ele é um número irracional, tá? E uma das coisas que a gente gosta de fazer é obter aproximações racionais para esse número. Ou, se você, agora falando de uma maneira que tem uma cara mais do nosso gosto aqui gráfica, o raiz de 2 ele é a raiz, ele é o valor onde o seu polinômio aí se anula. Então,
você também pode falar assim, poxa, como que eu obtenho aproximações racionais para os zeros de um polinômio, tá? A raiz quadrada de 2 é um zero, é um ponto onde o polinômio x² menos 2 se anula. E é um ponto positivo, tá? Então, vamos ver como é que a derivada e, consequentemente, a reta tangente ajudam nesse processo. Primeiro, você dá um chute aqui, tá? Esse aqui eu marquei pelo 2,5 e peguei o ponto correspondente do gráfico. Esse ponto é o ponto 2,5, vírgula f de 2,5, tá? Então, esse ponto A. Vamos chamar aqui, esse primeiro carinha aqui, eu vou chamar de um chute, esse 2,5. E aí eu levantei ele lá no gráfico. Agora, vou passar a reta tangente ao gráfico da minha função ali, passando pelo ponto A, um ponto de tangência A. Você nota que essa reta azulzinha, ela corta na altura zero aqui nesse ponto B. Certo? Ok. Mas e aí? O que é isso? Você vai perguntar, mas esse ponto B, o que ele tem assim de especial? Opa, veja só. Ao menos graficamente você percebe que aqui, em algum ponto, nessa regiãozinha aqui, está o raiz de 2. E que você começou com esse chute e depois de obter esse ponto B, você tem uma aproximação melhor do que seu chute ao número raiz quadrada de 2. Tá certo? Opa, então esse processo já, vamos dizer, adiantou, tornou mais próximo, nos levou a um ponto mais próximo do raiz quadrada de 2. Tá bom? Agora vamos fazer esse processo de novo, mas agora partindo do B, dado que é um ponto que está mais próximo. Então a gente espera que a partir dele as coisas melhorem, não é? Bem, deixa eu dar um zoomzinho aqui. E deslocar um pouquinho. Agora vamos fazer a mesma coisa. Com o B, esse ponto melhor, né? Esse melhorado aí. A gente pega o ponto correspondente ali no gráfico, certo? E toma a reta tangente a esse sujeito. Olha só, essa reta tangente, esse verde clarinho aí. O que acontece? Vamos dar mais um zoom aqui para você ver. Acontece uma coisa curiosa. Depois de você passar essa reta tangente, ela vai cruzar o eixo X aqui num ponto que você nota que está consideravelmente mais próximo aqui, mais ou menos onde está o raiz quadrada de 2. Tá certo? Então veja só. Só com esses, sei lá, 3 passos aí que a gente deu, isso a partir de um chute, lá do 2,5, né? Do 2,5 nós avançamos para o B. Depois do B, nós avançamos para esse ponto aqui. E as contas vão aparecer daqui a pouco, algumas contas para isso. Mas você nota que esse ponto está ficando cada vez... Está bem próximo aqui do que seria aí o raiz quadrada de 2. Até deu um zoom aí, um zoom considerável para conseguir perceber o espacinho que ele tem entre ele e o raiz quadrada de 2. Então, esse procedimento parece, né, produzir aí um processo de aproximação, no caso, né, do nosso exemplo, da raiz quadrada de 2. E aí, vamos sintetizar isso daí, vamos transformar isso em algo como se fosse uma programaçãozinha das nossas contas. Então, como que a ideia funcionou? Eu primeiro tomei um ponto x1, que eu vou chamar ele de chute inicial. Esse chute, ele pode ser bem aprimorado, não vamos tratar disso agora, vamos simplesmente dar um chute. E daí para frente, o que eu faço? Ó, aí que vem o primeiro passo lá, se você está lembrado. A reta tangente que passa pelo ponto x1, f de x1, ela tem equação y igual a f de x1 mais f' de x1 vezes x menos x1, tá certo? Isso é o que a gente viu da equação da reta tangente quando a função possui derivada. Muito bem. Agora, a gente está interessado no que o ponto que essa reta cruza no eixo x, certo? Para determinar lá o nosso x2, o segundo passo do nosso procedimento. Então, quando
y é igual a zero. Nós botamos zero aqui, óbvio, né? E aí a coisa fica assim, fica um certo f de x1, f' de x1, x2 menos x1, tá? x2 aqui já estou usando esse índice, o 2, x índice 2, para declarar que é um ponto aí que eu estou interessado, que vai cruzar as coisas lá, tá? Então, aí eu trabalho com essa expressão e chego nesse resultado, que x2 é igual a x1 menos a f de x1 sobre sua derivada, tá? Então, não se preocupe aqui, porque também não tem anulamento aqui, que esse é um detalhe que você tem que se preocupar. É evidente que você não vai dar esse chute quando você já tiver com a derivada zero aqui, tá? Perfeito? Bom, no nosso exemplo aí da raiz quadrada isso não ocorre, então vamos ficar com ele ali nos motivando, tá? E depois, o que você vai fazer? Ora, você vai fazer a mesma coisa. Agora, passar a tangente por esse ponto, pelo ponto x2, f de x2 e cruzar com o eixo x. Aí eu já adiantei e coloquei a expressão desse cara aqui, tá? Convido você a fazer isso. Faz essa segunda etapa aqui de verificação. Isso eu não vou fazer porque já está claro que o procedimento é análogo. Mas e daí para frente? Como que a coisa se desenrola? Se você for fazer esse processo você pode fazer indefinidamente, quantas vezes quiser. Então, a menos uma sorte assim fenomenal de você em alguma etapa acertar bem lá na raiz, né? O que no caso não vai acontecer se você começar com um sujeito racional aqui. Bom, esse é um detalhe que você pode explorar depois. Então, você vê que tem um procedimento, né, de que o passo xj mais 1 aqui é obtido do xj por essa expressão. Tá? Então, você pode fazer isso quantas vezes for necessário, com a precisão que você desejar. Então está aqui esse procedimento agora na forma analítica, aquilo que a gente percebeu geometricamente, a gente expressa aqui nessa forma analítica, tá? Então, beleza, esse é um resuminho dessa ideia. Vê que aqui eu deixei uma função genérica f e tal. Vamos retornar ao nosso exemplo, o exemplo mais prático. No exemplo mais prático, a gente pegou a f de x igual a x² menos 2. Tá? Aqui eu dei uma trapaceadinha, eu botei o x1 igual a 2, para as contas ficarem mais tratáveis. Tá? Lá eu tinha pego 2,5 porque o desenho com o 2 ia ficar muito ruim de enxergar as coisas. Tá? Então, em sacrifício aí do aspecto da parte estética, eu fiz isso. Pegando x1 igual a 2 e usando as fórmulas que feitas há pouco, nós temos o quê? Que o x2 tem essa expressão, não quero aborrecê-los, dá isso daqui. Olha o x3, e aí depois você pode fazer a conta aí direitinho e ver se as minhas contas estão boas mesmo. O x3, eu uso lá a expressão, os dados que eu tenho ali já do x2, jogo aqui dentro, tá? E tenho essa expressão que dá um 17 sobre 12. Coloquei lá na calculadora, deu uma coisa mais ou menos assim. Olha só que legal. Olha a parte inteira e essas duas primeiras casas aqui. Peço que você vá lá na sua calculadora e coloca lá, fala para ela dar uma aproximação do raiz quadrada de 2. Você vai ver que já nesse passo a gente tem uma aproximação razoável do raiz quadrada de 2. Certo? Então, tá aí uma ideia sobre o método de Newton. E você pode executá-la agora por um outro número irracional, certo? Faça, sei lá, 3 ou até 4 iterações aí do método de Newton. Iteração a primeira é o x1, segunda iteração x2, terceira x3, quarta x4, x índice 4. Faça isso também para agora o raiz quadrada de 3. E depois, né, peça lá para a sua calculadora dar uma aproximação de algumas casas aí do seu raiz quadrada de 3. Peça para fazer uma aproximação do raiz quadrada de 3 e compare com o método que a gente pregou. Tá? Essa é uma aplicação poderosa de derivada. Então, para essa aula é isso, viu, pessoal? Depois a gente agora vai dar uma paradinha aí em derivada, de certo modo, e nos preocuparmos assim com os fundamentos de limites.
certo? Cálculo de limites, definição lá por epsilon e delta, coisas do gênero, mas sempre, na medida do possível, resgatando vendo como que esses fundamentos influenciam no cálculo de derivadas. Tá? Então é isso. Até a próxima aula.